Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui da casa e o host também da nossa conversa, que ao meu lado, Delano Rios, editor-geral. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Grande prazer estar aqui com você e conversar aqui um pouquinho sobre os rumos do Ceará, né? Pouquinho não, hoje tem coisa para falar. Viu, Tá animado, como disse nosso animado. Convidado. A gente recebe aqui à mesa, né, o deputado estadual Guilherme Sampaio, uma figura histórica do PT. Tem muita coisa para falar sobre a transição da Prefeitura de Fortaleza. É o atual líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado. Então seja muito bem-vindo em nome de todo o Grupo Opinião CE. Muito obrigado, Rodrigo, Delano, a todos que acompanham aqui o Questão de Opinião. É um prazer bater aqui esse papo com você. Estou completamente à disposição. Perfeito. Uma breve apresentação, né? O Guilherme Sampaio, ele é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Administração de Recursos Humanos pela Universidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e mestrando, vai concluir, né, em Ciências Políticas pela Universidade de Lisboa. Também é educador e diretor de uma instituição de ensino aqui em Fortaleza. Em 2015, foi titular da Secretaria da Cultura do Ceará, é o atual presidente municipal do PT em Fortaleza, né, tem longa trajetória de atuação no Poder Legislativo, com 5 mandatos como vereador da capital cearense e também atuando como deputado estadual. Como falei no começo, é o atual líder do governo do estado na Assembleia Legislativa. Deputado, queria que a gente começasse com um tema mais quente, que já está colocado aqui na mesa. O ex-prefeito José Sarto, né, publicou recentemente nas suas redes sociais uma defesa pública, né, da sua gestão enquanto prefeito de Fortaleza, com algumas acusações também, né, falou da questão financeira deixada aí na gestão anterior para a atual gestão. Ele faz uma defesa de que deixou 630 bilhões de reais em caixa. A atual gestão diz que há um rombo, né, na Prefeitura de Fortaleza. O senhor participou diretamente da transição da antiga gestão para a nova gestão. Queria saber como é que o senhor avalia essa situação, essas falas do ex-prefeito José Sarto. Olha, Rodrigo, eu fui da equipe de transição e eu acompanhei para e passo, muito de perto, todos os dados, todas as reuniões com secretários. E para começo de conversa, o que é que acontecia na transição? Nós nos reuníamos, era feita uma apresentação como se fosse um case de sucesso cada secretaria e, no paralelo, as pessoas nos procuravam, fornecedores da prefeitura, servidores, às vezes até gestores de órgãos, preocupadíssimas com a situação, a vida real da Prefeitura de Fortaleza. Então, quando o ex-prefeito vai a público se posicionar como ele se posicionou, eu lamento até, porque é um degrau a mais na desmoralização progressiva do ex-prefeito como quadro público. E não digo isso com satisfação, não, porque a nossa cidade é querida por todos nós, a gente quer que as pessoas, a gente pode discordar delas, mas quer que elas façam o melhor possível. Mas o fato é que o Sarto foi um prefeito completamente ausente, apostou tudo, torrou o caixa da prefeitura, o pouco crédito que Fortaleza tinha, pegou empréstimos de curto prazo com bancos nacionais, ao invés de fazer o que o Estado faz, que é pegar empréstimos com bancos de fomento ao desenvolvimento, com bancos internacionais, BID, né, Banco Mundial, o próprio BNDES, ele pegava empréstimo com Caixa Econômica, Banco do Brasil, a curto prazo, com juros elevadíssimos, enquanto você tem uma operação de financiamento de longo prazo, a juros de 1,5%, 2%, ele pegava a juros de mais de 10%. E, além disso, deixou uma série de dívidas não reconhecidas que os fornecedores nos procuravam e diziam, olha, eu vou suspender o serviço de educação, serviços que são essenciais para a manutenção da educação e da saúde. Então, quando ele fala, deixei tantos milhões em caixa, primeiro, deixou aqueles milhões completamente comprometidos com restos a pagar, com dívidas que tinham sido reconhecidas, fora as que não tinham, fora o endividamento de curto prazo. Está obrigando o Evandro a reestruturar a dívida da prefeitura. Ele terá, necessariamente, além das medidas de austeridade que ele foi forçado a tomar, que fazer uma troca de dívidas de curto prazo por financiamentos de longo prazo para superar esse constrangimento financeiro que a prefeitura está passando. Então é muito grave a forma como a prefeitura foi entregue ao prefeito Evandro, não só do ponto de vista financeiro, mas também com a interrupção e ameaça de serviços
Os CRAS, por exemplo, a maioria dos CRAS não estava funcionando adequadamente. Você tem um hospital como o IJF faltando de pirona. E a gente ainda está se esforçando para superar essas dificuldades. Então, é lamentável, mas a população compreendeu muito bem isso. Eu acho que o resultado das eleições foi muito ilustrativo dessa desmoralização, né? Para completar, o prefeito, inclusive, utilizou um estratagema de linguagem meio ridículo, né? De uma hora para outra você querer se transformar num TikToker, não funciona, não cola, né? E, por fim, ainda teve o seu grupo político aderindo ao bolsonarismo aqui no Ceará. Então, eu acho que o que podia ser uma oportunidade de recuperação, depois de uma reflexão, porque a gente na vida às vezes comete equívocos ou pega um caminho errado, né? Mas ao que parece, você vê cada vez cavar um pouco um buraco que já vai ficando cada vez mais fundo. Deputado, só concluir, Delano, rapidinho. A gente conversou com o prefeito Evandro Leitão na semana passada e ele falou assim, uma situação mínimo vexatória, assim, para usar uma palavra bem coerente com o que foi. Diz que, inclusive, disquetes foram HDs, né, foram apagados, coisa que não acontece nem em prefeituras menores, né, quanto mais em uma capital do tamanho de Fortaleza. Pergunto isso para saber assim, o que ainda está se descobrindo dessas dívidas, né, desses pormenores deixados pela gestão anterior. Olha, os relatos são os mais absurdos possíveis. A impressão que dá é que apostaram tudo para tentar a reeleição, né? E apostaram muito mal, né? Muito errado. Para você ter uma ideia, a prefeitura fechou o aluguel de um prédio para funcionar algumas repartições públicas no final do ano, em 30 de dezembro, pagando R$350 mil por mês. R$350 mil por mês. Agora, o atual prefeito está renegociando isso, até para não perder também a estrutura que já havia sido montada lá, levando outros órgãos para esse espaço, diminuindo a área ocupada, para que se tenha um patamar minimamente razoável para as contas públicas. Mas é o que você falou, assim, a cada dia aparece um susto novo. Então nós vamos ter esse primeiro ano, um primeiro ano que exige muita responsabilidade e um aspecto que eu estou gostando muito da postura do nosso prefeito, que é um diálogo muito transparente. Uma presença constante, conversando com a população, conversando com a imprensa, conversando com os órgãos. E quando a gente já recebe a prefeitura, uma administração nessas circunstâncias, eu acho que é obrigatório que você diga claramente quais são os seus limites, o que é necessário fazer, até para que você mantenha a credibilidade na liderança política que assumiu ali aquela responsabilidade. Então, antes de mais nada, para liderar uma metrópole como Fortaleza, é necessário que haja muita credibilidade. E acho que a conduta do Evandro, cautelosa, franca, né, e ao mesmo tempo demarcando politicamente algumas decisões que eu acho que diferenciam muito o seu governo, o fim da taxa do lixo, a revogação daquelas leis absurdas que permitiam construções em áreas de proteção. Eu vou citar até uma medida simbólica, mas que para mim fala muito. Você deve ter acompanhado o Carnaval e o pré-Carnaval, você percebeu que já foi descentralizado nos bairros de Fortaleza. Eu não sei se você notou que acabou o tal do front stage. Você ia para um evento ali no aterrinho, etc., e tinha uma área reservada. Às vezes até fui para lá convidado, muitas vezes, mas esse simbolismo fala que o projeto do Evandro é construir uma cidade de todos. De todos, né? Então, acho que o Evandro começou muito bem, não obstante as dificuldades que está encontrando, e já está recebendo o apoio da população para superar essas dificuldades iniciais e realizar o seu programa de governo. O deputado, eu queria lhe perguntar uma coisa em relação a esse ponto, e aí objetivamente sobre o caso de Fortaleza, mas também, de certa forma, o que é que se pode ser feito em âmbito estadual e tudo. Uma coisa que me impressionou nessa transição e de tudo isso que veio à tona com a saída do ex-prefeito de Fortaleza do Passo e o Evandro chegando lá, inclusive o trabalho de vocês dessa comissão de transição, como é que tanta coisa tinha sido feita, tinha sido mal usado e como é que, digamos assim, Fortaleza estava tão endividada, tão quebrada e a gente não sabia, ou isso não vinha tão à tona. Assim, a gente viu que teve casos que aquela
aquela coisa ali do final de mandato, uma farra ali de projetos bizarros. Ali, inclusive, a prefeitura parece que também já não tinha mais preocupação nenhuma com desgaste político, então foi tentando passar essas coisas de revogar a questão das áreas verdes, ia ter um contrato, tentaram passar um contrato milionário aí com a questão da iluminação, mas essas outras coisas, assim, esse buraco em Fortaleza, como é que se chegou a esse ponto? E a gente não sabe, assim, o que é que fica de lição? Para a Câmara, acho que para o Legislativo, para o Judiciário, como é que a gente pode evitar que isso não aconteça? De repente um gestor sai, um governador, um prefeito qualquer sai, e de repente depois que o cara sai que você descobre que o negócio tá quase sem jeito, né? Delano, eu acho que aí tem um conjunto de fatores, né? Foi muito interessante a sua pergunta, até porque eu participei da transição e às vezes a gente solicitava o detalhamento de uma informação e não recebia essa informação, ou demorava muito para receber, ou quando recebia de forma genérica, tipo, essa informação está disponível em tal local. E quando você ia lá, não havia o detalhamento, a discriminação da despesa, dos contratos, da contratação, as especificidades daquele gasto público, né? Ao mesmo tempo, eu acho que nós todos, assim, a imprensa, o parlamento, os movimentos, durante um ano eleitoral, nós ficamos muito focados no debate eleitoral. E, às vezes, esse tipo de denúncia, esse tipo de informação é reduzido à mera disputa política. Então, eu acho que no ano passado, nós tivemos uma eleição muito forte, muito polarizada aqui em Fortaleza, e as atenções das pessoas são capturadas para esse debate, né, para esse contraste, essa demarcação de posições, e esse trabalho cotidiano, né, de aprofundamento, da fiscalização, ele não emerge como um tema que chega na opinião pública, né? Então, eu acho que isso tem muito da nossa cultura política, especialmente nos anos eleitorais, né, e que reduz o debate público a uma mera disputa eleitoral, né, quando, de fato, o que está em jogo ali é o funcionamento adequado, transparente das instituições. A Câmara Municipal havia uma forte maioria do então prefeito, então isso contribuía para que essas questões não emergissem na Câmara. O debate político, não só aqui em Fortaleza, mas nos municípios e no Brasil todo, domina a pauta, né? E acaba que essas questões vão ficando ao largo, né? Sem falar de que algumas medidas tomadas durante o período eleitoral e após o período eleitoral, né, só depois que elas são tomadas é que há o tempo suficiente. Como eu falei agora, tem medidas que no fim 30 de dezembro foram tomadas. É até assim, mesmo que fosse uma medida correta, até por uma questão de cortesia, né, de polidez, de correção, você não deveria encaminhar, já que tem um prefeito eleito e você está saindo, né? Então, agora, é um processo que a gente vai aprimorando com o tempo, né? A população, a imprensa, os atores da vida pública. A democracia é um processo que, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente vota, quanto mais a gente acerta e quanto mais a gente erra, mais a gente aprimora, né? Assim se espera. Importante falar isso porque a gente vive uma quadra de muita ameaça ao sistema democrático. Deputado, o senhor falou com razão dessa polarização nas eleições municipais, deve se refletir no próximo ano também, um quadro nacional que vai descendo para estados e municípios, né? E aí nós tivemos uma eleição apertadíssima aqui, com a diferença de 10 mil votos, né? Uma diferença mínima mesmo de votos, mas o candidato petista venceu as eleições. Fortaleza é hoje a única capital brasileira governada por um petista, que mostra também a importância de Fortaleza e do Ceará para o PT nacional, né? E quando a gente fala do PT, aí eu queria trazer novamente uma fala do Sarto, que eu achei curiosa, assim, desse vídeo que ele publicou recente, né? A primeira frase dele, ele começa com fortalezense, com vocativo, aí ele bota um artigo no meio, e depois já fala do PT. Fortalezenses, o PT tem se mobilizado pela mentira, né? Então ele traz essa carga do PT, o antipetismo forte aqui em Fortaleza também. Queria saber como que o partido ele pode se recuperar, recuperar essa visão, essa visibilidade que ele tem, não só aqui na capital cearense, mas no Ceará também, já de olho para o próximo ano. Olha, o primeiro registro é essa observação que você fez. Lamentavelmente, nós temos alguns quadros da vida pública que militavam no centro político, que foram capturados pela extrema-direita.
essa ladainha, essa frasezinha com a qual o Sarto iniciou o vídeo, você pode observar os pronunciamentos dos deputados bolsonaristas na Assembleia. Eles sempre começam com essa mesma frase, tentando atacar o Partido dos Trabalhadores. É importante entender por quê que a extrema-direita começa com esse discurso. O Partido dos Trabalhadores é o primeiro partido que surge da base da sociedade para alcançar lugares de poder, né? Surge da organização de trabalhadores, surge de trabalhadores do campo, da cidade, de estudantes, de uma classe média progressista. A enfim, igreja, né? setores de base da igreja, movimentos sociais. O Partido dos Trabalhadores ele rompe a lógica política conservadora que caracteriza a estrutura do nosso país. Nesse sentido, ele talvez é o principal motor do processo de democratização. Então, a redemocratização do país está diretamente associada ao surgimento do Partido dos Trabalhadores. É um grande legado. Quando você tem um projeto político fascista que ataca a democracia, né, que exalta a ditadura militar, é preciso destruir, ou tentar destruir, que não conseguem, mas é preciso fragilizar os pilares que sustentam essa democracia. E o PT é um pilar que sustenta, não é o único, é um pilar que sustenta a democracia. Então, esse discurso não é à toa. Esse discurso é fabricado e ele segue a lógica fascista de dizer todo dia uma mentira até que ela seja entendida por parte da sociedade como verdade. O ideólogo da comunicação nazista, o Goebbels, já ensinava isso, né? Então, isso é profissional, isso é estratégia de comunicação. E é lamentável que nós tenhamos quadros do centro político, que historicamente, ou da direita, mas não eram a extrema-direita, como o ex-prefeito Roberto Cláudio, né, como o ex-prefeito Sarto, capturados por esse projeto fascista que ameaça a democracia. E não é só uma questão de ameaçar a democracia. Ele provoca um retrocesso muito grave nas conquistas que o povo brasileiro alcançou pós-democratização. Se você avalia a evolução da educação pública no Brasil após a democratização, esse salto é gigantesco. Mais recentemente, mais forte ainda. A gente viveu isso aqui no Ceará. A própria saúde pública, a cultura, o direito à moradia, todos os direitos básicos de cidadania, pós-democratização, avançaram muito no país. Então, à medida em que esses quadros políticos atacam, né, os pilares que, na cabeça da população, no imaginário, são associados ao modelo de governo democrático, ele está atacando a democracia e plantando a semente fascista através desse discurso. Então, isso é um risco muito grande e eu penso que no processo eleitoral... E é um debate cotidiano. Não dá mais para fazer esse debate só na época da eleição. Tem que fazer todo dia. Por isso que você deve ter visto, assim que o Sarto postou esse vídeo, imediatamente eu respondi. Não se pode nós não podemos deixar esse discurso se criar, como se diz aqui no Ceará. Não pode deixar isso aí se criar, né? Porque é uma ameaça muito forte e causa estragos muito grandes. Você viu que o Brasil voltou para o mapa da fome no governo do Bolsonaro. Você viu a quantidade de pessoas que perderam as vidas durante a pandemia. Enquanto o Camilo estava aqui lutando, o Bolsonaro estava lá estragando. Quase 700 mil pessoas morreram na pandemia, cujas boa parte dessas vidas poderiam ter sido poupadas. Então, as consequências desse projeto são gravíssimas e nós vamos enfrentá-lo cotidianamente. Cotidianamente, essa é a minha tese. Antigamente, eu fui líder do governo da Luiziane na Câmara Municipal. E às vezes você ia fazer um debate, polêmica, etc. E a extensão da polêmica era medida pela presença da imprensa lá, dos meios de comunicação tradicionais. Então, quando tinha imprensa, aumentava o debate, quando não tinha, o Delano está até rindo aqui que ele sabe como é que era. Hoje acabou, amigo. Acabou. Porque com imprensa ou sem imprensa, o sujeito vai lá e fala para a bolhazinha dele, da rede social, e aquilo ali ganha o mundo. E essas plataformas não estão do nosso lado, não. A lógica de funcionamento não está do lado da democracia, não. Sem falar que favorece um domínio econômico, político e empresarial de um punhado de bilionários que controlam essas empresas de tecnologia da informação. Então, esse combate tem que ser cotidiano. Essa, para mim, é a grande lição desses últimos tempos. É um combate que tem que ser cotidiano e, indo ao encontro da sua pergunta, nós precisamos
melhorar a nossa capacidade de nos comunicarmos, né? O presidente Lula deu essa determinação, mudou o ministro das Comunicações. Eu mesmo, como um quadro público, eu atravessei essa transição. Quando eu comecei minha vida pública, eu acho que surgiu o Orkut, né? Não tinha peso isso. Hoje é completamente diferente. Eu confesso, eu próprio tive e tenho dificuldades de fazer uma adaptação para essa mídia que eu tenho que falar só 30 segundos, 1 minuto. Então é sempre algo superficial, mas é algo superficial que pode ser forte, que pode ser verdadeiro, que pode ir no coração, né? Então nós não crescemos. Quem precisou enfrentar a ditadura precisava formar consciência política. Então a gente precisava fazer um discurso elaborado. A gente precisava compreender a conjuntura. Então nós aprendemos a nos comunicar através de um discurso mais elaborado, mais profundo, né? Para a gente formar consciência política, porque era muito difícil derrotar esse conservadorismo no país. Então essa transição nos desafia, e eu acho que a gente ainda está no começo está virando a chave, né? O nosso projeto político, a nos comunicarmos melhor com a população, usarmos melhor as mídias, né? E não recuar do debate cotidiano. Deputado, um retrato disso a gente pode colocar como sendo, me permita aqui dando, o João Campos, né, que veio aqui, e aí é um prefeito que não é do PT, é um governador que não é do PT, mas ajudou o Evandro, inclusive, aqui nas eleições. E o Evandro, nesse início de mandato, ele está seguindo uma cartilha muito próxima do que o João Campos faz. Está indo nas comunidades. Você vê o Evandro, Delano, pode parecer besteira, mas o Evandro gravando em primeira pessoa, né? Gravando em selfie, assim, que mostra uma proximidade também com as pessoas, né? Um dia desse eu tava vendo lá, ele foi numa casa de uma senhora, num bairro aqui de Fortaleza, mostrou a reforma da casa dela, conversou com ela, que mostra uma proximidade, tocando nas pessoas, né? Pegando no ombro, conversando olho no olho, que passa também essa sensação de proximidade para quem está acompanhando, às vezes não é nem de Fortaleza, né? Às vezes está longe. É isso mesmo? Assim, o caminho é esse mesmo? Como que o PT internamente está vendo essa oportunidade também com o Evandro? Você é um profissional da área, você sabe que isso são técnicas, né? À medida que as tecnologias vão evoluindo, o conhecimento vai evoluindo, as técnicas de comunicação também vão evoluindo. E é claro que o João e o próprio Evandro têm sido bons exemplos nesse sentido. Agora, não basta a técnica. Tem que ter o conteúdo. Tem que ter vida real. Tem que ter resultado, né? O Evandro, ele é um cara naturalmente carismático. Ele não toca as pessoas artificialmente. Ele toca porque ele sempre tocou. Eu fiz muita caminhada com o Evandro na campanha. Ele abraça mesmo as pessoas. Ele olha nos olhos. Ele é uma pessoa assim, humanizada, né? Então, tem que ser de verdade. Se você junta boa técnica, né, com alguém que reúne esses valores, essa atitude diante da vida, que pode inspirar o cidadão, que pode animá-lo, né, a colaborar, a se sentir parte de uma cidade, se sentir parte de um projeto político, essa é a grande pedagogia de um líder. Eu fui pré-candidato a prefeito, né, em outros momentos também no PT, e eu sempre dizia assim, um prefeito tem que ser um pouco um educador popular, um pedagogo. Ele precisa... Um educador é assim, tu deve te lembrar de algum professor teu que te marcou. Uhum. Se eu falar aqui agora, você já vai lembrar. Já lembrei, já. Não é? Então, aquele cara te marcou porque ele te inspirou. Ele te mostrou uma coisa que você não tinha descoberto dentro de ti. Não é nele, dentro de ti. Ele acreditou em você, certo? Então, um líder, ele precisa ser um pouco um pedagogo popular para convidar as pessoas a olhar para o futuro e enxergar a cidade que ela deseja e comunicar que ela é capaz de ajudar a construir essa cidade, não só com o voto dela, mas com a atitude dela, não suja na rua, né, zelando pelo seu bairro, participando da vida pública, sabe? Então, um líder tem que ter esse carisma, essa capacidade de fazer as pessoas sonharem com o futuro e acreditarem. Porque se você não acredita, você não faz nada na sua vida. Isso vale para os projetos políticos também. Então, a técnica de comunicação ajuda, eu acho que isso é um pouco o caminho que todos nós temos aprendido, mas tem que ter conteúdo. Porque também a gente não pode jogar o menino fora com a água da bacia, né? A gente não pode agora dizer que só o que conta é essa
comunicação rápida, fugaz, na rede social. Porque aquilo ali é só a manchete de uma concepção de mundo. É a manchete de um ideal, é a manchete de uma utopia que preenche a nossa vida de sentido. Por que eu me tornei um militante político? Eu podia fazer outra coisa, sou um educador, posso fazer outras coisas. Porque aí isso preenche a minha vida de sentido e eu fui descobrindo que eu tenho dons a oferecer para a sociedade, para o mundo, nesse campo de atuação, certo? Então, essa característica de quem lidera um processo político ou lidera qualquer projeto, ela pode ser comunicada em 30 segundos, em 1 minuto, ou com vários videozinhos de 1 minuto, mas ela tem que expressar algo que é concreto, que faz sentido, né? Porque senão a gente vai se render a manchetezinha, né? a TikTok, entendeu? Que não ajuda a gente a superar os problemas reais do nosso país. Deputado, eu queria lhe perguntar uma coisa nesse ponto ainda, só para a gente fechar essas questões. Você falou dessa questão do... Eu achei muito curioso essa perspectiva, né, de, assim, desse ano eleitoral que meio que pode ser usado às vezes para passar a boiada, né, como o outro disse. E aí a gente pega nessa questão da comunicação, eu vejo muito isso, assim, você tem uma extrema-direita que foi extremamente eficiente no uso dessas redes sociais, inclusive porque elas o beneficiam, né? A gente sabe que o ódio, que o preconceito dele engaja mais, isso aí já é uma coisa que tem a ver com o algoritmo, mas não só com isso. E a esquerda começou a trabalhar isso, e como você diz, tem que dar a resposta, o quê? Eu queria saber onde é que fica nesse ponto, e aí acho que é um esforço, sobretudo do campo progressista, para discutir questões que, vou falar de uma forma muito rasa, que são chatas. Por exemplo, toda essa discussão que me parece que levou a Fortaleza chegar onde ela chegou, não era uma discussão que você pudesse fazer em 30 segundos na rede social. Porque você vai ter que explicar por que você tem que se importar com por que o empréstimo é feito com o Banco Nacional, com taxa de juros. Não é aquela coisa. Assim, até o discurso pró-democracia, em defesa da democracia, em defesa dos valores humanos, por exemplo, ele pode ser verdadeiro, ele pode ser um pouco mais condensado, mas tem temas que são técnicos, é a chatice mesmo e tal. E ao mesmo tempo você não pode se eximir de discutir essas coisas, e me parece que as pessoas estão fugindo cada vez mais dessa parte de fazer vamos sentar aqui, vamos trabalhar 2, 3 horas, 4 horas aqui discutindo um negócio chatíssimo, analisar de documento e tudo, porque se não for, não vai, né? Delano, mais uma vez vocês trazem aqui uma questão muito interessante. Eu reuni esse fim de semana com um grupo de militantes do PT, discutindo um pouco esses desafios e qual é a contribuição que a gente pode dar para atualizar o programa do partido, a organização política, a capacidade de comunicação do partido. Então, eu acho que nós temos que usar uma combinação de instrumentos, né? Nós vamos ter que usar bem, é necessário usar bem as redes sociais que têm esse formato, mas é necessário, profundamente necessário, para esse enfrentamento, para o degrau que nós estamos desse enfrentamento. O enfrentamento não é novo, ele sempre existiu. Só que ele vai evoluindo, né? E a conjuntura mundial pressiona também. Então, para esse novo degrau, é profundamente necessário fazer formação política, ir lá para a base, reunir as pessoas no bairro, discutir profundamente, ouvir. Nós passamos o dia todo nesse debate no sábado, e ainda foi insuficiente. Boa parte do debate diz respeito a uma palavra em um texto. Mas aquela palavra dizia muito sobre a razão pela qual a gente estava ali reunido. É necessário isso. É necessário fazer a nucleação de base, é necessário fomentar a formação política da nossa juventude, é necessário o vídeo de 30 segundos no TikTok e é necessário a palestra de 1 hora no YouTube, qualificada, profunda. Então, todos esses instrumentos, eles compõem um esforço de organização, de formação de consciência política que nós precisamos enfrentar. E quando nós começamos a ganhar eleições, nós do Partido dos Trabalhadores, e nos ocuparmos com as tarefas de governar nos marcos, nos limites do sistema capitalista, nós passamos a ter dificuldade de conciliar essas tarefas. Tinha que governar, tinha que ser secretário da Cultura, como eu fui, e ao mesmo tempo ser um militante político que no sábado vai lá para o Curió reunir com 50 pessoas e
e discutir, né, formação, etc. e tal. Nós começamos a ter dificuldade em relação a isso. Agora, nós precisamos, inclusive, aproveitar o conteúdo das nossas ações de governo para trabalhar a formação política. Quando o governo do governador Elmano lança o programa Ceará Sem Fome, com esse alcance, com esse volume de investimento, há um conteúdo político, no sentido lato, né? Um conteúdo político muito forte de qual é a escolha que o Ceará faz como prioridade, sendo ainda um estado que convive muito com a extrema pobreza. Isso dialoga com a vida real das pessoas, com quem está passando fome, né? Nós temos uma nova organização do mundo do trabalho, né? Quem está debatendo isso? O sujeito vai na internet e diz assim, não, agora você é empresário, você é o Uber, faz seu horário, em um minutinho o sujeito, parece que é mesmo, né? Como é que a gente vai dialogar com isso para esse sujeito perceber que ele está sendo explorado, não tem direito nenhum, se ele adoecer, ele está lascado, não tem previdência, não se aposenta, para ter um salário mais ou menos tem que trabalhar 18 horas por dia, sábado e domingo, né? Então, isso exige tempo, exige paciência. Então, é necessário combinar esses instrumentos, essas iniciativas e essas ferramentas. Eu acho que é muito importante a gente ter essa compreensão, senão a gente se reduz também. E nós estamos num nível do embate político que exige uma convicção muito forte para adesão a determinada causa, para adesão a determinado projeto. Porque a eleição tem uma coisa que é interessante, ela tem data marcada. Tem data marcada. Então, ela exige a gente considerar esse limite objetivo. Então, por isso tem que responder todo dia, né? Mas, ao mesmo tempo, tem o alcance estratégico do nosso projeto político, que é viver numa sociedade justa, viver numa sociedade igualitária. Então, para sustentar essa transição, tem que ter consciência política da sociedade. E eu acho que esse é um ponto que nós precisamos nos debruçar. O presidente Lula tem falado sobre isso com muita atenção no Partido dos Trabalhadores. O senhor fala, tem um campo ideológico e um campo pragmático, né, da vida das pessoas. O senhor citou aí um programa... É sempre assim, né? Todas as dimensões da nossa vida são assim. A gente tem uma ideia sobre a nossa vida, mas tem que almoçar, tem que escovar o dente, tem que tomar banho, tem que... né? Essa cor da... Tem que ir trabalhar, tem que receber o salário, pagar a conta. Essa cor da formação política, você lembrou, Guilherme? Eu cheguei a trabalhar em sindicato, né? Quando era estagiário. Eu lembro que tinha numa sala, tinha uma briga entre os trotskistas e os leninistas. E eu fico pensando, hoje, 2025, se você vai em qualquer lugar... E que tem um conflito entre duas pessoas que, porque os caras era cheio de texto, era as pastas, cheio de texto xerocado e tudo, não sei o quê. E tinha uma discussão aí, às vezes, no meio da confusão lá de definir documentação de alguma coisa ou outra, sei o quê, tava o povo discutindo o negócio. E era uma coisa que era muito forte isso, a história sobretudo dos partidos de esquerda, né? Essa questão da formação política mesmo, meio que uns cursos ali, era meio com formação, era como se fosse uma universidade livre, no sentido de que não tinha um programa, né? Não, de definição mesmo, você sabia o que é que você era, o que é que você tinha estudado, era estudo sobre sociedade, era o texto de sociologia, de ciência política. Tinha um posicionamento, né? Tinha. Eu preciso fazer um registro, que é o trabalho que a Fundação Perseu Abramo tem feito, que é muito interessante. Cursos de pós-graduação, formações online, etc. Mas, Delano, nada substitui você sentar o bumbum numa cadeira durante 3 horas, no bairro da periferia, ou na porta da fábrica, ou com os estudantes numa escola, para discutir olho no olho. Essa relação, até a ciência já está explicando, né? Um dia desse eu estava vendo uma matéria sobre o entrelaçamento quântico. Que entrelaçamento quântico é como se um determinado elemento partícula interfere à distância noutra partícula, mesmo que seja a bilhões de quilômetros de distância, né? Então imagina nesse tete-a-tete aqui, as pessoas se transformam na relação, né? Então é fundamental, nós estamos precisando muito dialogar e acreditar que as pessoas também têm interesse nisso. Cada vez que a gente aposta nisso, eu sempre me surpreendo positivamente. Sempre. As pessoas sentem falta disso. Porque é isso que preenche a vida de sentido. Tu pode se distrair 1 horinha ali no Instagram, passando o feed. Mas para aguentar, você precisa ter um sentido maior na vida, né? Às vezes a gente busca esse sentido na religião também,
né? Mas a dinâmica da vida em sociedade exige uma atitude política. E isso se constrói no coletivo, né? Na relação, nos conflitos. Perfeito. E levando, né, deputado, para o campo mais da política partidária, vamos colocar assim, em nível nacional, por exemplo, você percebe uma estratégia do governo federal de apostar, principalmente nesse ano e no próximo ano, nas entregas, né, em programas que de fato mexem com a vida da população. Essa semana deve ser pautada, inclusive, a isenção do IR para quem ganha até 5 mil, por exemplo, uma política efetiva, política de barateamento também dos alimentos, que o governo federal já anunciou algumas medidas, deve fortalecer ainda mais. No ano que vem a gente já tem produtos que entram na cesta básica, por exemplo, já deve ter uma redução. Isso tudo precisa de uma dinâmica lá no Congresso Nacional. Aqui no Ceará, o Elmano ele já anunciou diversos programas, já está executando diversos programas com impacto em todos os municípios cearenses. Mas eu queria saber para esses próximos meses, né? E o senhor, como líder do governo da Assembleia, qual a expectativa para essas entregas, esses programas que podem ser implementados logo mais, né? Assim, nos Rodrigo, eu estou meses. muito otimista com esses 2 últimos anos do governo do Elmano. Serão 2 últimos anos assim, de muita entrega, que é o termo que se usa hoje, né? Projetos que são frutos da parceria restabelecida com o governo federal, que durante o governo Camilo, o Camilo não tinha essa oportunidade de fazer parceria com a presidência da República, porque não tinha um presidente que dialogava. E agora a gente tem, recentemente, agora mesmo no final do ano passado, as obras da duplicação da BR iniciadas. E isso tudo tem um reflexo não só na infraestrutura, logística, transporte, segurança, mas geração de emprego. Ali são, sei lá, 600 empregos diretos, né, num investimento aí de, se não me engano, 300 milhões, né? Você tem o Eixão das Águas, que vai garantir a duplicação do Eixão das Águas, garante segurança hídrica para Fortaleza, um investimento bilionário, cuja ordem de serviço também foi dada recentemente, vai garantir fornecimento de água para o complexo do PECEM, que é fundamental para a economia, vai garantir abastecimento de água para a agricultura ali no Vale do Jaguaribe. Você tem o Cinturão das Águas, a etapa do Cariri, é outro investimento bilionário, também garante segurança hídrica para a região do Cariri. Associado a essa capacidade do investimento público, agora o governador Elmano entrega o Hospital da UES, o maior hospital do Norte e Nordeste, sem comparação, além de ser um centro de pesquisa fantástico, 650 leitos, mais 180 complementares, né? Sem falar da interiorização dos equipamentos dos hospitais públicos. Nós já temos no Vale do Jaguaribe, Sertão Central, os últimos, né? Vamos ter na região da Serra, em Baturité, vamos ter em Crateús e vamos ter em Iguatu. Então, quem vinha se tratar de câncer em Fortaleza, agora se trata no interior. Quem tinha um trauma que tinha que correr para o IJF, pode se tratar em alguma dessas unidades, poderá se tratar em alguma dessas unidades. Então, tudo isso compõe, e as escolas. A quantidade de obra de escola que nós temos agora para tornar 100% das escolas do Ceará em tempo integral, vai ser o primeiro estado do país a fazer isso. São mais de 100 escolas em obras, reformas, para poder ter a condição de funcionar em tempo integral. Então, tudo isso compõe assim, um pacote de entregas muito forte, né, e que fará muita diferença na economia e combinado com o investimento privado. Porque quando o investimento público, ele chama o privado, né? Então, esse conjunto de investimentos de infraestrutura que favorecem, por exemplo, o complexo do PECEM, já atraiu para lá 34 protocolos de investimento, né? Já alguns pré-contratos assinados que alcançam mais de 20 bilhões de reais, geram milhares de empregos, alguns com obras para 2025. Tem um data center do grupo Casa dos Ventos, que só esse investimento, no médio e longo prazo, é 50 bilhões. A primeira fase são 12 bilhões e gera 2 mil empregos diretos. Semana passada foi lançada uma planta de energia solar em Mauriti, no Cariri. Gera, se não me engano, 1.000 empregos, um investimento de 1 bilhão. Então, o investimento público e a seriedade do governo, a credibilidade do governo e a constância do projeto, muito importante lembrar isso. É um projeto político que tem garantido uma linha de continuidade na forma de conduzir a máquina pública, combatendo desigualdades, priorizando políticas sociais e criando infraestrutura, desde o governo do Cid. Então, quem é empresário quer esse tipo de segurança,
e esse tipo de parceria para investir. Então, o investimento público e a boa gestão atrai o investimento privado. Então, estou muito otimista com os resultados do governo do governador Elmano. O deputado, você vai levar uma chamada aí acho que do Chagas, porque você falou o hospital da UES, né? Que é o Hospital Universitário do Ceará. Porque envolve aí todas as universidades. Mas eu ia lhe perguntar em relação a essas entregas, né? E tudo, essa coisa. Tem acho que um desafio que também deve ser para esse ano, que são os embates, claro, com a oposição e tudo. E tem uma pauta que tem sido muito explorada pela oposição, que é o combate à violência no Estado, né? Aí eu queria que o senhor falasse qual a perspectiva, que tem se pensado em relação a isso, que a Assembleia pode fazer, né, no caso, para ajudar, na verdade, o Estado também a superar essa situação. Olha, eu acho que, inclusive, que a Assembleia tem dado essa contribuição. Todas as mensagens enviadas pelo governador Elmano têm sido aprovadas, algumas até por unanimidade, inclusive. Por exemplo, recentemente o sistema de metas integradas da segurança pública foi aprovado por unanimidade. E esse sistema vai permitir, vocês já conhecem, mas é importante registrar aqui para a audiência, que o Ceará estabeleça metas de redução de homicídio, meta de redução de roubo, e não é todo governador que tem coragem de fazer isso, não. Porque atingir essas metas, reduzir violência, que é um desafio grande, complexo e estrutural, não é fácil. Então, o Ceará estabelece metas para o Estado, para uma região e para as chamadas AIS, Áreas Integradas de Segurança. E quando atinge essa meta a cada 4 meses, desde o cabo até o coronel recebe R$2.000 de recompensa financeira. Isso vale para a Polícia Civil também, isso vale para a perícia forense também, para aumentar os laudos, melhorando a investigação, isso vale para os bombeiros também. Então, acho que a Assembleia tem dado essa contribuição, mas o destaque que eu faria é a atitude do governador Elmano. É uma atitude extremamente honesta com a população e corajosa. Eu vejo poucos governadores se abraçando com esse problema como se abraça o governador Elmano e monitorando, né, investindo nas diversas dimensões da política de segurança pública. Vamos lembrar que tem a prevenção também. Escola de tempo integral é prevenção, né? As diversas dimensões, desde a convocação de novos profissionais, agora lançou um concurso para 100 novos delegados da Polícia Civil, ano passado chamou 6.000 novos profissionais de segurança, equipamentos, a inteligência está recebendo um investimento inédito, está multiplicando por 5 a atual estrutura de inteligência aqui de Ceará, programas inovadores, o meu celular, já devolveu mais de 5.000 celulares roubados, o Moto Segura, coloca lá o rastreador na moto e isso inibe o número de roubos de moto, de furtos de moto aqui no estado, e os resultados começam a aparecer. Agora, em fevereiro, nós tivemos 27% de redução de roubos e tivemos 20% de redução de homicídios. Isso nós não podemos ter como algo definitivo, mas desde o segundo semestre do ano passado a gente observa já uma tendência de redução de crimes, né, de violência aqui no estado do Ceará. Deputado, eu tenho uma curiosidade em relação a isso, que diz respeito à questão da tecnologia do reconhecimento facial. Me parece que está sendo vendido como essa cereja do bolo da política de segurança, que foi implementada agora no Castelão, já serviu para prender foragido da justiça, serviu para conseguir encontrar pessoas desaparecidas. Então, assim, é usada não só para um tipo específico de coisa. Queria saber como é que surgiu essa ideia, né? Se o senhor participou, enfim, de algum debate em relação a isso, e se é de fato assim, uma das grandes apostas para diminuir os índices de criminalidade aqui no estado. Olha, isso não surgiu agora, já vem de algum tempo, né, o crescimento da logística e da infraestrutura relacionada a isso. Você tem o sistema espia, né? Câmeras que já trabalhavam não no nível do reconhecimento facial, mas lendo placas, né, dos veículos, isso ajudava a localizar carros roubados ou associados ao crime, etc. Então é uma evolução progressiva. À medida que a tecnologia vai disponibilizando essas soluções e elas começam a ser praticadas, inclusive em outros estados, em outros países, etc., elas são incorporadas a esse aparato de TI e inteligência. Esse é o norte, eu acho que grande diferencial associado às políticas de prevenção. É o caminho para a gente reduzir a violência a médio e longo prazo aqui no estado do Ceará. E seguir a pista do dinheiro.
E a inteligência ajuda muito nisso, né? É um combate mais sofisticado ao crime, né? Porque se a gente ficar só na repressão cotidiana aos pequenos agentes, etc., isso encontra certos limites, até porque o Ceará tem uma série de condicionantes que tornam o enfrentamento à violência aqui bastante desafiador. É um estado cuja localização geográfica é perto da Europa, é perto dos Estados Unidos, é perto da África, 2 portos, um aeroporto internacional. O surgimento de organizações criminosas aqui se deu com características diferentes do que se deu em outros estados, né? Então não é um enfrentamento qualquer. Mas eu vou te dizer como é que eu idealizo a evolução dessas políticas públicas. Eu não participei desse debate, eu agora fui indicado pela Assembleia para ser membro do Conselho Estadual de Segurança, então isso vai me permitir participar mais, mas eu vou te dizer como é que eu visualizo a evolução dessas políticas públicas, como eu espero. Há 20 anos atrás, o Cid foi eleito governador, eu acho que foi 20 anos, não sei, não, menos de 20 anos. A Isolda era secretária, 2006, né? 2006. E no começo da gestão da Isolda, ela convida uns 20, 30 pessoas da área de educação, eu estava entre elas, para fazer um planejamento estratégico. E aí nós fomos por aí, Parana aqui, eu acho. Ali. Parana não, ali Cofé, perto da Cofé, um local. E a primeira atividade é assim, nós vamos visualizar a educação do Ceará daqui a 20 anos. Quais são, o que é que a gente espera ver nas manchetes dos jornais daqui a 20 anos? Então a gente trabalhou em grupo e a gente escreveu manchetes de jornais. Montou jornais, primeiras páginas de jornais. E as primeiras páginas eram assim: Ceará aprova tantos alunos na Universidade Federal do Ceará. Ceará tem as suas escolas em tempo integral. Ceará tem o melhor resultado. Todas essas manchetes são realidade hoje, todas. O Ceará tem a melhor educação do país. Eu acho que a gente tem que olhar para a segurança pública com esse mesmo compromisso. Ninguém pode continuar olhando para a segurança pública com aquela ideia de que é algo que não tem solução, que não tem jeito. De fato, é estrutural, não envolve só os estados, mas eu acho que se a gente puder qualificar mais o debate, construir um compromisso com a sociedade, com o parlamento, com o Ministério Público, com o sistema judiciário, com as organizações da sociedade civil, nós podemos construir para a educação, para a segurança, o êxito que nós alcançamos na educação pública aqui do estado do Ceará. E eu acho que o estilo de liderança do governador é humano, e a seriedade e compromisso com que ele abraça essa causa nos permite essa janela de oportunidade. Então, o que eu puder fazer para colaborar com isso, eu farei no exercício do meu mandato de deputado. O senhor falou agora, deputado, dessa questão, eu achei interessante porque é exatamente isso. As pessoas às vezes têm uma cobrança em relação à questão da segurança, e aí às vezes, e no discurso político, inclusive da oposição, é muito em cima disso, é como se fosse um problema de polícia, e é um problema que se é polícia, então é o Estado, né? Eu queria saber, aí internamente, no caso, já que o senhor é liderança também do partido, qual a expectativa que vocês têm para esse movimento que o governo federal faz, dele se integrar mais, né, dele ter realmente uma integração desse enfrentamento de violência? A gente está falando das forças policiais, né, mas eu acho que, na verdade, como você falou, também um plano, e aqui no estado tem essas outras políticas, né, política de educação, política de geração de emprego, tudo isso tem um impacto na questão da redução da violência, né? Mas mais especificamente dessa questão desse chegar junto, né, do governo federal, porque é aquela coisa que todo mundo fala, isso é um fato, né? Essas facções, elas não tem uma facção do Ceará, né? Assim, que passou ali a quilômetro tal, tá no Piauí e não atua mais. Não é isso, né? É todo mundo junto, são grandes corporações, na verdade, né? Empresas do crime, né? É importante registrar que aqui no Ceará houve especificidades, né? Além dessas empresas do crime de alcance nacional, houve o surgimento de grupos locais. E isso está diretamente relacionado ao índice de homicídios. Porque quando você vai apurar de onde vem essa quantidade de homicídios, a maior parte delas vem do enfrentamento entre organizações criminosas. Então, como aqui no Ceará, além dessas 3, 4 grandes organizações criminosas surgidas no país, surgiram grupos locais, você tem disputas territoriais muito acirradas, porque tem num bairro vizinho 2 organizações criminosas atuando, né? Então tem essa especificidade. Mas agora eu acabei perdendo. Não, você está falando da expectativa que o partido tem, né? No caso, parceria. Em relação à parceria federal. Eu acho o seguinte, nós temos uma excelente oportunidade com o presidente Lula e com o atual ministro, o Lewandowski,
de reestruturar, reorganizar o sistema de segurança pública no país. Isso passa por aquela discussão da PEC. Essa é uma oportunidade de ouro para a gente ter um enfrentamento mais cooperativo das questões de segurança pública, mais parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, estabelecendo a regra das atribuições dessas polícias atuando de forma integrada com os estados. Entretanto, nós temos enfrentado uma sabotagem desse projeto. Nós temos enfrentado uma sabotagem por parte de alguns governadores que são associados ao projeto da extrema-direita no país. Lamentavelmente. Então, temos essa oportunidade. O ministro Lewandowski, que é uma pessoa muito respeitável e está conseguindo fazer mediações, dialogar. Ainda não foi possível, né, submeter um projeto que pudesse ser consensual no Congresso e aprovado. É o que se espera, mas hoje isso é um obstáculo muito forte. E associado a esse obstáculo, nós temos o discurso demagógico. Porque se de um lado nós não podemos dizer que esse problema não é grave e que ele não existe, de outro lado, nós também não podemos deixar prevalecer um discurso de que o Estado está dominado, de que basta jogar arma na mão da população, ou de que incentiva motim das forças de segurança de forma artificial, inclusive prejudicando os próprios profissionais da segurança pública, né? Então, isso é inimigo da pacificação da sociedade, né? Então, de fato, nós temos hoje um obstáculo que é construir com os governos dos estados, e não tem jeito, tem governador de tudo quanto é orientação ideológica, uma repactuação do modelo do Sistema Único de Segurança Pública, né? Esse conceito é um conceito muito importante para a gente avançar. E o Elmano tem ajudado muito. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você falou dessa questão aí da diversidade ideológica nesse caso. Até que ponto você acha que alguns casos desses é uma questão de ideologia e até que ponto é uma infiltração mesmo do crime organizado por trás de determinadas figuras políticas, né? Porque tem uma coisa que, assim... Uma coisa é o cara querer que todo mundo seja Rambo, tenha sua arma e vá lá e resolva, né? A coisa pode ser meio maluca, assim. Mas até que ponto aquilo ali não é tão só fascismo, é outra coisa ali por trás, assim. São interesses que se associam, né? Inclusive, nós vimos acontecer isso quando o governo Bolsonaro liberou regras mais flexíveis para aquisição de armas e de munição. Essas armas, as pesquisas todas apontaram, foram parar nas mãos das organizações criminosas, né? Então, uma coisa está ligada diretamente à outra. E é algo que requer a atenção do poder público, da sociedade, porque, de fato, estão se fazendo conexões, né, do crime organizado com disputas eleitorais, né, com candidaturas. Então, isso inclusive, limitando o exercício da democracia. Agora, nessas últimas eleições, eu coordenei a campanha do Evandro e eu atendi muitos candidatos a vereador. E muitos me diziam, eu ia fazer uma reunião em tal bairro e eu fui proibido de fazer uma reunião em tal bairro porque quem atuava lá no crime apoiava um candidato X e determinou uma regra de que eu não poderia fazer uma reunião lá. Isso é muito grave. Isso também é um ataque à democracia gravíssimo, noutra dimensão. Então você vê que as pontas se juntam, né? Você tem um ataque macro, ideológico à democracia no mundo todo, e você tem essa operação criminosa que vai na mesma direção, matando a democracia, ou ameaçando a democracia, melhor dizendo, onde ela se exercita, que é no encontro dos coletivos, das pessoas, para discutir as questões que afetam a vida em sociedade. Deputado, a gente está caminhando aqui para o final, mas eu queria entrar num ponto que eu acho importante no momento, quando a gente fala de eleições internas, né, no PT. Por quê? Porque o PT, eu acho que é o único partido que tem disputa para quando a gente fala de eleições internas e disputa democrática, né, de ideais, enfim. Nacionalmente a gente está debatendo isso. Queria que o senhor explicasse um pouquinho como que vai ser essa questão, né, aqui no âmbito estadual. Conim, presidente estadual, assumiu, né, uma secretaria de governo, não pode exercer, né, a função de presidente estadual. O senhor está como líder do governo na Assembleia Legislativa. O que a gente pode esperar desse processo? Olha, em primeiro lugar, eu quero aproveitar a oportunidade para falar o quão rico esse processo de eleição direta no PT é. E esses conflitos, né, construtivos são. Porque é nesse processo
que nós debatemos temas como os que nós discutimos aqui. Como estamos organizados para dar sustentação a esse projeto político, para corrigir os pontos que precisam ser corrigidos e para fazer o enfrentamento ao fascismo no estágio atual desse enfrentamento. Então, nós discutimos profundamente esses temas e as candidaturas e chapas se constroem a partir dessas teses. É o que a gente chama de tese. Você fez uma referência à sua experiência nesse debate, né? Eu tenho defendido algumas premissas. A primeira, nosso principal objetivo nesse momento é barrar o fascismo, é consolidar a democracia. Para isso, nós precisamos focar energia na nossa unidade para dar sustentação ao nosso projeto político. Nós acabamos de vencer a eleição em Fortaleza. Uma eleição dura. Temos um bom prefeito. Nós temos o Elmano fazendo um bom governo. E estamos com o presidente Lula. A minha tese é de que nós devemos, ao máximo, esgotar a nossa discussão entre as correntes para construir uma candidatura de consenso às presidências estaduais e municipais e municipal do Partido dos Trabalhadores. Acho que isso ajuda a dar... Porque uma disputa, especialmente a disputa pelo cargo de presidente, ela sempre deixa rusgas. E aí isso tira o foco do nosso principal embate, que é o combate ao fascismo. E também dar sustentação aos nossos governos, ajudar nossos governos a fazerem as suas entregas, né? Então, acho que a nossa energia tem que estar focada em construir candidaturas de consenso e acho que isso é possível, né? E nos consensos para a presidência, nós não deixamos de fazer o debate entre eventuais divergências nossas, porque nós temos as composições das direções. E essas composições são feitas através do voto em chapas. Então, na votação, no debate entre essas chapas, nós fazemos a discussão política que nós não podemos deixar de fazer. Mas não fazemos um processo cuja consequência seja criar rusgas ou divisões internas que não nos interessam, não são a nossa prioridade nesse momento. Então, essa é a premissa que tem orientado a minha discussão, a minha condução nesse tempo que resta no meu mandato à frente do PT Fortaleza, e acho que ela tem boa chance de ter êxito. Em relação a calendário, segue o nacional? Acontece Isso. Agora no meio do ano também? Exatamente. É um calendário unificado, tem a eleição para a direção municipal e as fases seguintes, né, que resultam na composição do Diretório Nacional, do Diretório Estadual e do Diretório Municipal. Perfeito. Não acontece isso com outros partidos, né, Delano? De ficar debatendo como é que é a eleição interna de determinada sigla. Tem mais Dá algum trabalho, ponto? mas vale a pena. E é bom porque a gente conversa também sobre, é sempre importante. E é um processo de formação política. Vai ao encontro disso que a gente falou aqui, né? Porque à medida em que as pessoas têm que aprofundar o que é que... Não é a defesa de um nome só, né? Isso, entendeu? Nós estamos militando dentro do mesmo campo, dentro do mesmo partido, né? Então nós temos um alinhamento. Mas mesmo nesse alinhamento, óbvio que eu não penso igual a você, rigorosamente igual a você. Então, para dar a minha contribuição, e essa contribuição, junto com a sua, formar uma síntese, que é a posição do partido, eu preciso pensar. Eu preciso pensar sobre a minha posição, sobre a sua, eu preciso conflitar, debater e, eventualmente, construir síntese. Isso é um processo de formação política. Por isso que o PT, na minha opinião, é o partido com o maior número de militantes que passaram por esse processo de formação política. Presidir o PT é uma das tarefas mais difíceis da minha vida pública, mais desafiadoras. Por quê? Porque no PT todo mundo é liderança política. Você é formado para exercer plenamente a sua cidadania. Então, não tem diferença entre a minha fala, como presidente do PT, deputado estadual, líder do governo, e um jovem que, pela nossa regra estatutária, compõe a direção executiva do PT. Um jovem de 20 anos, 22 anos, 23 anos. Ele tem espaço para falar, para debater, para contrapor, para concordar, para discordar, né? E nós precisamos respeitar, e ele também precisa ouvir e respeitar. Então, isso é um exercício de formação permanente. Já tem algum nome mais desenhado para... Falando aqui da municipal, né? A gente está numa fase... até há nomes, né? Mas eu nesse momento eu não estou tratando muito de nomes, porque eu acho que a gente está numa fase que precede, que é a fase da tese. Então, isso que eu coloquei para vocês é uma tese.
acho que deveríamos nos esforçar para construir o máximo de unidade possível. Quanto de unidade é possível construir? É possível construir unidade em relação à presidência? É possível construir unidade em relação a um documento político, né, do partido? Né? Então, progressivamente, a gente vai vendo o que é possível fazer. Então, como eu estou buscando construir unidade, talvez não seja ainda o momento de apresentar nomes, porque os nomes são consequência da discussão, naturalmente. É a mesma regra que vale para o debate político geral. Perfeito. Deputado, em nome de todo o Grupo Opinião CE, né, em nome do Roberto Moreira também, a gente agradece aqui a sua participação no jornal e já estende o convite também para uma próxima oportunidade. Assunto não vai faltar, tenho certeza, né? Muita coisa para a gente colocar na mesa, debater, né, e mostrar para a população a importância que isso tem. Eu que agradeço a oportunidade, queria mandar um grande abraço para o Roberto, fazer um reconhecimento público da boa cobertura que o Grupo Opinião faz dos trabalhos da Assembleia Legislativa. A gente precisa muito de bom jornalismo nos tempos atuais, também para fazer o enfrentamento a esses ataques antidemocráticos. E o Grupo Opinião, em muito pouco tempo, eu acho que já se transformou assim, num patrimônio, né, da boa comunicação aqui no estado do Ceará. A gente agradece também, né, pelos elogios aí, né? Te agradecer também, né, pela parceria, a gente segue juntos aqui no jornal. Obrigado, Rodrigo. Um grande prazer estar nesse diálogo hoje com você, com o Guilherme, né, que é deputado e um educador também, né, um militante, inclusive, dessa causa, uma causa tão bonita. Perfeito. Te agradecer também, né, pela parceria, pela audiência, aproveitar e te convidar para seguir a gente, né, o Opinião CE nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Twitter, né, o X. Então, estamos em todas as plataformas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, basta se inscrever. Você não paga nada para isso, né? Aproveita, comenta e compartilha também. Sempre bom a gente estar compartilhando bons conteúdos. Marca o sininho também para receber todas as notificações, as novidades aqui do Opinião CE. É isso, questão de opinião fica por aqui, né? Mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva.